Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, muito bom dia, não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Esportivamente Falando, meu nome é Vinícius. Cara, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa fase do Santos. Para quem não sabe, eu sou santista, né? Venho acompanhado, infelizmente, esses jogos recentes do Santos. Cara, ontem principalmente me deu até um flashback, para ser bem honesto para vocês. Eu me senti novamente no ano passado, na Série B. O clima estava bem parecido do jogo da Série B. Segunda-feira, né, 8 horas da noite, Santos e Ceará. A diferença é que realmente estava dentro de um estádio que não é do Santos, que era o Allianz Parque. Que inclusive, parabéns à torcida santista que quebrou o recorde atualmente, né, do maior público no Allianz Parque, né, no brasileiro. Foram 35 mil e alguns quebrados, quase 36 mil pessoas pagantes. Então, assim, um público realmente maravilhoso. Isso só mostra que o Santos precisa urgentemente ter um estádio maior, né, com mais capacidade de poder agrupar o seu torcedor. E, inclusive, esse é um dos pontos que eu irei também comentar nesse vídeo. Cara, como nós podemos ver, a fase do Santos não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco agradável, né, para quem torce, para quem acompanha. Você não sente mais, cara, talvez a palavra possa ser prazer realmente de ver o jogo, de ver o time. Você não fica nem muito esperançoso, você já começa a fazer, cara, a gente tá na oitava rodada do Brasileiro. E eu falo, pelo menos por mim, eu já tô começando a fazer contas aqui, cara. Pô, né? Então, assim, eu já imaginava que o Santos não fosse vencer esse jogo. Até achei que poderia até perder. Só que o time do Ceará, quando joga fora de casa, ele é muito. Ele deixa você com a bola. Só que o Santos não sabe fazer com a bola. Então, não deu nenhum tipo de trabalho pro Ceará. Né? O Santos no primeiro tempo não finalizou no gol. Então, não teve nenhum trabalho. O Santos ficou com a bola. Se você for olhar as estatísticas, que eu até vou colocar aqui na tela pra gente ver. O Santos ficou com a bola, mas não soube o que fazer. Né? Teve a bola, teve a posse, mas não foi ofensivo, não deu trabalho à defesa do Ceará. E o Ceará jogou muito mais reativo, né, no contra-ataque, buscando essas falhas individuais do Santos, ou até uma falha coletiva ali, uma troca de passe errado, enfim. Então, no finalzinho, inclusive, cara, se não é o Brasão, hein, rapaziada, o que o Brasão tem jogado, o Brasão tem salvado muito o Santos. Só que não dá pra contar com ele todos os jogos, até porque se você deixar todo o jogo, o Brasão, tendo que se colocar nessa situação, quando você pegar um time minimamente melhor, você vai tomar gol, cara. Não tem o que você possa fazer, porque a qualidade individual dos jogadores que você vai enfrentar vão ser maiores do que a do Ceará, né? E, cara, o Santos não consegue ganhar de ninguém. A gente tá num ponto que a gente não tá conseguindo ganhar de ninguém, né? Não tá conseguindo convencer. A última vitória do Santos foi contra o Atlético Mineiro, que o Neymar estava em campo, saiu machucado, depois que o Neymar também se lesionou, que também é um ponto que eu quero abordar aqui com vocês, o fator Neymar. Depois que ele saiu, depois que ele não pôde mais contar com o Neymar, o Santos só perde. Não consegue ganhar de ninguém. Quando não perde, faz como fez ontem, um empate sem graça, frio, sem sal. Uma coisa que, pô, você fala, caraca, os caras não estão nem tentando. A sensação que dá é essa. Que eles não estão nem tentando. Então, assim, parece que não tá nem correndo pelo treinador. Não sei se eles têm já segurança no treinador, se sentem confortável com aquele treinador, se acreditam na didática daquele treinador. Não sei, cara. O time do Santos é uma grande incógnita. E falando um pouco mais sobre o Neymar aqui, ontem ele teve uma homenagem que eu achei assim. Tá, você quer homenagear o cara, que é um dos seus maiores ídolos, né? Beleza, é justo, é válido, mas assim, muito fora de mão, cara. Que time horroroso pra você fazer uma homenagem. E uma homenagem meio nada a ver, né? A 100 jogos na Vila e não, sei lá, eu achei meio nada a ver a homenagem, mas tudo bem. Tem que, querendo ou não, você tem que colocar o Neymar ali ó, o tempo todo ali na mídia, em pauta, relembrar os patrocinadores que o Neymar ainda joga no Santos, que o Neymar tá no Santos, né? Porque no Brasileirão ele só conseguiu jogar um jogo. Enfim. Então eu achei meio desnecessário, pra ser bem honesto. Parecia muito. Cara, parece que o Santos, ele tá muito fora da realidade do que tá acontecendo, velho. Isso me assusta, me traz lembranças horrorosas, porque no ano que a gente caiu, o presidente, até então o presidente, ele também tinha uma noção muito, assim, distorpida mesmo do que estava acontecendo na real situação do Santos. E deu no que deu. E parece que o Marcelo Teixeira está se encaminhando pelo mesmo caminho, cara. Ele deu uma entrevista agora recente, ah, que assim, eu até não achei nada demais. Mas o que me pega ali é a postura dele, cara. Ele tá realmente acreditando que o Santos tem um time bom, competitivo e que ele não corre risco de cair. Assim, de fato, o Santos tem um time legal. Tem peças boas ali que você consegue trabalhar. Só que não tá jogando, não adianta de nada, cara. Você ter bons nomes, sendo que no campo os jogadores não entregam, não conseguem ter resultado.
Você tem ideia, se o Santos vencesse ontem, não ia mudar nada, ele continuaria na zona do rebaixamento. Claro que é muito melhor ganhar do que empatar ou perder. Mas eu digo, a gente já não tá dependendo da gente mesmo. E isso é perigoso demais. E a gente tá na 8ª rodada, cara. Ainda há muita coisa para acontecer, tem 30 rodadas pela frente, tem muita coisa para ser feita, é verdade, mas já estamos não dependendo só da gente. A gente já chegou na situação que se a gente faz o nosso trabalho, o resultado ainda não é positivo. E isso é perigoso, cara. Isso é uma coisa que precisa ser frontalmente confrontada mesmo, assim, cara, o que tá acontecendo? Vamos lá, velho. Entendeu? Alguém tem que chamar atitude. Quem é o capitão desse time, de fato? Existe realmente? O único cara que eu vejo que chama atenção, que briga, que, pô, puxa a orelha, que reclama é o Brasão, cara. E é o único jogador que tem jogado muito bem. Né? Ele é salvo de todas as críticas, o Roleiser também, enfim, não vou ficar citando nome por nome, mas o Brasão ele tá se destacando. É um jogador que tem jogado muito bem, tem defendido muito o Santos, até quando a gente só perde por pouco por causa dele, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, não é nem um pouco anímico de você ver o Santos jogar, você não fica esperançoso, você não fica contente de ver o time jogando. E montaram, cara, como eu falei, montou realmente um time legal. Só que teve também erros, como o Tassiano, cara, 35 milhões, não sei se esse valor foi exato, se diminuiu, mas assim, independente, eu acho que se diminuiu, não diminuiu muito. 35 milhões para um jogador que, não, ele joga em todas as posições, só que o cara não faz nada em nenhuma delas. Não faz nada em nenhuma delas, não adianta de nada ele ser versátil e aonde ele tá ele não fazer nada, não causar nenhuma diferença, cara. É muito melhor um jogador monótono, que só joga nessa posição, mas ele entrega, pô. Ele sabe fazer. O cara não, ele pode jogar de 10, pode jogar de centroavante, pode jogar de ponta, beleza. Você coloca ele em qualquer uma dessas posições. O que ele te entrega? Nada. Então, porra, o que adianta, né? Então, cara, a situação do Santos ela tá muito periclitante. É hora de acender esse alarme, entendeu? A gente tem que. O Marcelo Teixeira tem que acender esse alarme, porque senão ele vai entrar pra história do Santos como um dos piores presidentes. E assim, eu acho que até esse rebaixamento, se acontecer, tomara que não, mas a nossa situação no momento é essa, a gente tá brigando contra o rebaixamento. Então a gente tem que falar aquilo que tá no momento. Não adianta a gente não, pô, relaxa, depois do Mundial o Neymar vai voltar e, pô, o Neymar vai jogar 20 jogos e a gente vai. Não dá pra gente contar com isso. A nossa justamente por pensar assim, dessa forma, que a gente caiu. Pô, o presidente do rebaixamento falou que a gente ia ser convidado pra jogar a Copa do Brasil, cara. Tipo assim, o cara tava totalmente alheio. Então, assim, cara, é hora de acender o alarme, tá perigoso, tá muito perigoso, o Santos tá flertando novamente com o rebaixamento, e isso é muito comum de acontecer. Todo time que sobe, ele tem essa dificuldade para se readaptar porque ele passa um ano inteiro fora da elite, cara. É muita coisa que ele perde. E os times que lá se mantiveram na elite, eles evoluem, né? Eles contratam jogadores melhores, eles evoluem. A receita do Santos, base, ela já é baixa por conta do seu estádio. Que, cara, o Santos arrecada líquido aí 500, 600 mil. Ontem foram 2 milhões e 300, se eu não me engano, ou seja, o Santos precisa fazer 4 jogos na Vila para ter uma arrecadação de que um dos seus rivais próximos ali, o Corinthians, São Paulo e o Palmeiras fazem um jogo. Então, assim, não dá pra gente encarar essa situação como, não, cara, é só uma fase. Não, é só um descuido. Não, relaxa que passa. Não dá pra gente pensar dessa forma. É urgente, a gente precisa ganhar tudo o que der pra ganhar. Eu confesso pra vocês que eu não tô confiante pra esse clássico contra o Corinthians, tá? Mas eu acredito que se jogar... É porque realmente, cara, eu não consigo enxergar o Santos jogando pra vencer. É inacreditável isso. Eu tô falando isso, mas parece que eu não consigo nem acreditar das palavras que saem da minha boca. Mas é difícil você realmente imaginar que o Santos vai vencer o Corinthians, porque, cara, não conseguiu vencer o Grêmio que tava mal. Não conseguiu vencer o Ceará, que tem jogado bem, mas é fora de casa, pô. Tá? A torcida em peso ali, 35 mil pessoas te apoiando, gritando ali pra você vencer. Não consegue chutar no gol. Né? Então, assim, muito provavelmente, cara, o Yuri Alberto vai fazer alguma graça em cima da gente. Até o Memphis também pode fazer. Enfim, eu tô realmente inseguro pra esse jogo contra o Corinthians. Eu tô inseguro, na verdade, com a fase do Santos, com o momento do Santos, com o ano do Santos. Se a gente não mudar, se nada for feito, infelizmente a gente vai cair de novo, né? E os sinais, eles estão se mostrando, tá na nossa cara. Basta a gente entender, aceitar, né? Se colocar no lugar, não achar que é maior do que a situação, certo? Entender o problema, analisar, ver onde pode mudar e mudar. Tem que haver mudanças, certo? Tem que haver mudanças. Então é isso, pessoal. Eu realmente não quero aqui ser portador de má notícias, eu apenas estou relatando a fase atual, certo? A minha opinião, a minha preocupação como torcedor do Santos. E, cara, tá periclitante, velho. Se não mudar, se não melhorar, se não tomar uma atitude imediata, infelizmente, o ano de 2024 vai se repetir, cara.